Conheça Dan Loeb, um homem que fez fortuna fazendo o que a maioria das pessoas só sonha, falando besteira na internet. Dan comanda a Third Point Management, um fundo de hedge que tem superado consistentemente o mercado de ações por mais de 20 anos. Mas não são apenas suas habilidades de investimento que o diferenciam, é a sua estratégia única. Dan é conhecido por sua língua afiada e personalidade agressiva. Ele não tem medo de criticar empresas que acredita estarem com desempenho abaixo do esperado ou mal administradas, e seus comentários contundentes têm o poder de fazer os preços das ações despencarem. Enquanto muitos trolls da internet vão dormir com seus travesseiros de corpo de anime, Dan Loeb transforma o trolling em uma arte, e muito lucrativa, por sinal. Ele ganhou milhões com seus comentários cortantes como dominós. Instituições caem uma após a outra com as palavras de Dan Loeb. As empresas ficam receosas de serem as próximas por causa dessa estratégia agressiva. O fundo de Dan conseguiu retornar mais de 20% ao ano, em média, por quase 25 anos, superando de longe a média do mercado de ações de 8% ao ano. Então, como Dan conseguiu gerar retornos tão extraordinários? E por que um troll da internet é tão temido em Wall Street? Em 1995, o jovem ambicioso Daniel Loeb deixou o emprego para realizar seu sonho de criar um fundo de hedge. Ele tem um plano, um sonho e um nome, Third Point Management, batizado em homenagem a um dos seus picos de surf favoritos na praia de Malibu. Mas a realidade da situação logo se impõe e Loeb se vê lutando para levantar os fundos necessários para transformar sua visão em realidade. Precisando de fundos de investidores, Dan tenta levantar 10 milhões de dólares, mas fica muito aquém desse valor. Consegue apenas 3 milhões. Com a ajuda de alguns amigos próximos e familiares, Loeb investe todas as suas economias de uma vida, $340 no fundo. Isso sim é pressão. À medida que o dia fatídico de negociações se aproxima, Loeb começa a entrar em pânico, a dúvida aparece e ele começa a questionar se realmente tem o que é preciso para sobreviver no mundo implacável das finanças. Mas agora não há como voltar atrás, sem outra escolha a não ser seguir em frente, Loeb assume a tarefa assustadora de tocar seu próprio negócio sozinho, dia após dia. Dan cuida de toda a operação sozinho, fazendo tudo, desde atender o telefone até divulgar seu novo fundo. Ainda gerenciando todas as partes do seu fundo hedge iniciante era exaustivo. Todo o tempo dele parecia ser gasto em trabalho braçal monótono. Ele parecia passar horas apenas tirando cópias, respondendo e-mails. Isso foi até Dan Loeb fazer uma descoberta que mudaria tudo. E você acredita? Contra todas as probabilidades, o fundo já subiu 8% só no primeiro mês. De repente, a confiança de Loeb é restaurada e ele se sente no topo do mundo. Usando sua vasta experiência em Wall Street com dívidas em dificuldades, ele estava analisando partes do mercado, situações especiais de dívidas em dificuldades, como spin-offs, desmutualizações e falências pós-recompensa. Dan vasculha o mercado de ações procurando por empresas em dificuldades que possam se recuperar com um novo vigor. Ele começa a vasculhar o mercado de ações em busca da próxima grande oportunidade, mas ele não está satisfeito em apenas seguir as regras. Não é o Dan Loeb. Ele rapidamente adota uma nova estratégia ousada, vender a descoberto pequenas empresas usando um pseudônimo, Sr. Pink. Depois de um personagem de cães de aluguel para falar mal dessas empresas em sites de investidores como o Silicon Investor. Pense nisso como um investimento difamatório. É uma jogada ousada, alguns até poderiam chamar de manipulação de mercado, mas funciona, e funciona muito, muito bem. Logo, Loeb está jogando lama para todos os lados, derrubando os preços das ações das empresas e gerando retornos gigantescos. E o melhor de tudo, ninguém sabe que é ele. Ele se tornou o maior mistério do mundo financeiro. À medida que os retornos aumentam, investidores correm para o fundo dele, e Loeb se vê administrando mais de 100 milhões em apenas 4 anos. Mas há um problema em 1999, quando Loeb mira em uma empresa chamada HitsGalore.com Inc. Eles o processam depois que ele publica comentários negativos sobre eles na internet. Dan postou em um fórum que a empresa é uma porcaria e que esses vigaristas deveriam estar na cadeia. O processo é encerrado apenas um mês depois.
O dano, no entanto, já foi feito. Loeb é forçado a admitir que ele é o Sr. Pink, revelando sua identidade. Dan precisa de outra estratégia. E enquanto lê uma das cartas ativistas do gestor de fundos Roberto Chapman, Loeb percebe que sua próxima oportunidade está bem na sua frente: escrever cartas ativistas. Algo que combina com sua personalidade ousada e barulhenta. A estratégia é simples. Se você possui mais de 5% de uma empresa pública, é obrigado pela Comissão de Valores Mobiliários, a SEC, a fazer declarações públicas. Aqui, Dan pode anexar cartas contundentes, que ele chamava de cartas de destruição em massa, a essas declarações, fazendo comentários ácidos sobre os executivos da empresa. E como os executivos não gostam de ser envergonhados, Loeb pode usar essa nova autoridade para promover mudanças dentro da empresa com essa nova estratégia de negociação em mãos. Dan chega com tudo em 2000, em sua primeira carta de destruição em massa. Ele vai atrás de Bill Stiritz, o respeitado CEO da AgriBrands, uma empresa de ração animal, criticando-o pelo pacote de remuneração exorbitante e acusando-o de empurrar a empresa para uma fusão destrutiva. E sem surpresa, essa tática funciona, e em pouco tempo, Dan ganha 20 milhões de dólares. Vendo a oportunidade aqui, ele começa a ir atrás de uma empresa após a outra. Se envergonhar publicamente executivos de uma empresa pode provocar uma reviravolta e aumentar os lucros. Ele escreve para o CEO da Potlatch, uma empresa de produtos florestais: Você e seu diretor financeiro são dos piores gestores de uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos. Selton, o fabricante das grelhas, George Foreman, acusando seu conselho de administração de desperdiçar os ativos da empresa, entre dezenas de outras cartas contundentes. As empresas estão começando a temer Dan e não querem se tornar alvo da caneta venenosa de Dan. Usando essa nova abordagem, Dan também retorna às suas raízes como investidor em dívidas problemáticas, e a Third Point ruge, alcançando impressionantes 51,5% de retorno em 2003. O próximo ciclo de dívidas problemáticas ocorreu entre 2002 e 2003. E nós jogamos com os papéis do final das dívidas em falência nesse mercado e tivemos nosso melhor ano de todos. Crescemos 50% em 2003, 30% em 2004. Seguido por um impressionante retorno de 30% no ano seguinte. E em 2007, o fundo já tinha retornado mais de 23% ao ano desde sua criação. Está claro que o fundo está prosperando e à medida que os retornos aumentam, o otimismo também cresce. No entanto, por baixo da superfície, uma crise está se formando. E 2008 está prestes a ser o período mais desafiador que Loeb já enfrentou. É 2008 e o mundo financeiro está em turbulência. Em meio ao caos, Daniel Loeb e seu fundo de hedge Third Point estão à beira do colapso. Os ativos da Third Point despencaram de 5 bilhões para apenas 1,7 bilhão e os investidores estão fugindo como ratos em um navio afundando. Mas Dan não é do tipo que desiste facilmente, ele vê oportunidade onde outros só enxergam desastre. E quando o Departamento do Tesouro anuncia um teste de estresse para os bancos, Dan vê uma chance de virar o jogo. Então ele faz as malas e vai para Washington DC para se reunir com consultores, lobistas e outros envolvidos que conhecem o novo teste de estresse. E é aí que a ficha cai. Dan percebe que os bancos estão apenas passando pela reestruturação e para muitos a situação só deve melhorar daqui em diante. É uma visão contrária, mas Dan não seria Dan se não fosse ousado. Nas próximas 4 semanas, Third Point investe centenas de milhões de dólares, comprando ações preferenciais em companhias de seguros e bancos, além de dívidas de muitos bancos de menor porte. Dan também abre grandes posições em montadoras em dificuldades como Ford, Chrysler, Seat e Delphi, e até mesmo assume posições compradas em alguns títulos lastreados em hipotecas. Com seu novo portfólio reformulado, Third Point decola como um foguete. Em apenas 8 meses, o fundo sobe 45%, seguido de um retorno de 35% no ano seguinte. E a Third Point é nomeada o fundo Event Driven do ano pela AR Magazine tanto em 2010 quanto em 2011. É uma reviravolta notável. E tudo isso graças à persistência de Dan, sua visão contrária do mercado e sua disposição para assumir riscos ousados.
E com a Third Point de volta ao topo, Dan está mais uma vez em posição de dominar o mundo dos fundos hedge por mais uma década. Após a experiência de quase morte da Third Point, Dan está tentando melhorar sua imagem de alguém conhecido por seus ataques ferozes a pequenas empresas. Então ele decide buscar oportunidades internacionalmente que não exijam provocações, focando em mercados emergentes como Índia, China e Brasil. Uma estratégia que rapidamente traz resultados, já que Loeb aposta que a dívida soberana grega vai subir após um resgate da União Europeia, comprando a dívida por 17 centavos por dólar e vendendo por 34 centavos. Assim, ele lucra entre 400 e 500 milhões de dólares em poucos meses. Apesar disso, Loeb simplesmente não consegue se controlar e rapidamente volta a usar suas táticas já conhecidas, desta vez mirando em uma das empresas mais conhecidas do mundo, o Yahoo. Em 2011, Loeb escreve uma carta pública ao fundador do Yahoo, Jerry Wang, anunciando que acabou de adquirir mais de 5% da empresa e que buscará uma nova liderança para a companhia. Após não obter a resposta desejada de Jerry, ele escreve outra carta alguns meses depois para o conselho do Yahoo, acusando Yang e o presidente do conselho, Roy Bostock, de erros estratégicos. E quando isso não funcionou, Loeb anuncia que o CEO deles, Scott Thompson, mentiu em seu currículo, revelando que ele não tem um diploma em ciência da computação. Uma jogada eficaz que resulta na demissão de Thompson e garante a Loeb 3 vagas no conselho do Yahoo. Muito rapidamente, o valor do Yahoo aumentou, e em menos de 2 anos, Loeb mais que dobrou seu dinheiro, tornando essa uma de suas apostas mais bem-sucedidas de todas, rendendo a ele mais de $1 bilhão em lucro. Dan continua repetindo uma estratégia semelhante, aumentando as apostas a cada vez, mirando em outros gigantes como Sony, Nestlé e mais recentemente Disney. Mas há um incidente que se destaca particularmente durante esse período. Notavelmente, Loeb entra em uma discussão com o lendário investidor e amigo Bill Ackman. É 2013 e Ackman faz uma posição vendida de $1 bilhão na Herbalife, uma empresa de suplementos, acusando-a de ser um esquema de pirâmide. No que será uma das apostas mais populares e de maior risco de Bill, uma aposta de alto risco que, aliás, cobrimos em detalhes no nosso vídeo sobre ele. Dan, que nunca foi do tipo que foge de controvérsias, ouve falar dessa aposta e decide ficar do outro lado dela, anunciando publicamente uma posição comprada de $300 milhões na empresa, apostando nas perspectivas futuras da companhia. Enquanto seu amigo Ackman está apostando contra eles nas semanas seguintes, Ackman está fazendo manchetes ao acusar a empresa de ser um esquema de pirâmide que vale $0, tentando derrubar o preço das ações enquanto Loeb está por aí promovendo a empresa, dizendo que a ação de $38 deveria valer de $55 a $68 por ação, potencialmente colocando Ackman em um short squeeze se as ações subirem tanto assim, o que fará com que ele tenha milhões de dólares em prejuízo. Enquanto isso acontece, o preço da Herbalife começa a subir. A ação, que antes valia $38, de repente está na faixa dos 40 e poucos dólares por ação em apenas uma semana. Mas enquanto isso acontece, Loeb encerra sua posição e sai com um ganho de $50 milhões. Ackman fica furioso, e mesmo que os dois sejam amigos de longa data, eles não se falam por anos. Dan passou semanas minando a maior aposta de Bill, mostrando a verdadeira implacabilidade de Loeb, forçando amizade com Ackman para tentar lucrar mais com seu fundo. E como resultado de apostas bem-sucedidas como essa, a Third Point continua gerando retornos acima da média após quase ter colapsado em 2008. Desde sua criação em 1995, o fundo teve um retorno de mais de 13,3% ao ano, comparado aos 8,4% do S&P 500 durante esse período. O fundo, que antes tinha $3 milhões, agora administra mais de 12 bilhões em ativos, tornando-se um dos maiores fundos de hedge do mundo. Quanto a Loeb, tudo isso também funcionou muito bem para ele pessoalmente. Atualmente, ele é um dos gestores de fundos de hedge mais bem pagos do mundo, tendo faturado impressionantes $400 milhões só em 2022, o que coloca seu patrimônio em $3,5 bilhões. Com todo esse dinheiro, Dan fez algumas compras realmente grandes.
Em 2003, ele comprou uma mansão de 15 milhões de dólares nos Hamptons, seguida por um andar inteiro de uma cobertura em Manhattan por 44 milhões de dólares em 2018. Ele tem um iate de 60 metros que custou 52 milhões de dólares. Mais recentemente, ele comprou 2 casas em Miami Beach por 12 e 20 milhões. Dizem que dinheiro não compra felicidade. Dan não tem tanta certeza disso. O que se destaca, especialmente em Dan, é sua determinação em gerar retornos acima da média para seus investidores. Ao longo dos anos, Dan utilizou várias estratégias de investimento impopulares. Ele foi ao tribunal, arriscou completamente sua reputação e até mesmo colocou em risco uma amizade próxima. Tudo isso para aumentar o lucro dos investidores, o que a maioria dos fundos de hedge não faria. Outros também notam isso. E o famoso investidor Antonio Scaramucci disse que ele é o cara que atravessaria uma parede de gesso para gerar retorno para seus investidores, algo que realmente o torna um dos grandes nomes do mercado de ações.